Boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de profunda gratidão a Deus, que tem nos oferecido nesta oportunidade reencarnatória a bênção de sermos espíritas. Às vezes, e sobretudo num primeiro momento, quando adentramos a doutrina espírita, nós somos levados a acreditar que o principal serviço, que a principal função da doutrina em nossas vidas está relacionada com o fato de nós sabermos um pouco mais, talvez por conta de conhecermos melhor hoje as leis de Deus do que no passado religioso, em que tantos véus, consciente ou inconscientemente, eram colocados sobre o nosso entendimento. A gente vai acreditando que saber doutrina espírita e que entender de reencarnação, de imortalidade, de mediunidade, como diz o comentário do Chico, sejam o principal serviço que a doutrina tem a nos oferecer. No entanto, em O Livro dos Médiuns, há uma anotação bastante direta e clara do Espírito Luís, São Luís, onde ele diz que há um objetivo exclusivo na doutrina espírita. Percebamos que ele não fala de alguns objetivos, dos quais talvez esse seja o principal ou mais importante. Diz ele que há um objetivo só. O objetivo exclusivo do ensino dos espíritos é a transformação moral do ser humano. De modo que nenhum de nós vai se tornar, ou pelo menos não é assim que deve ser, doutores em espiritismo. Saberemos tudo de reencarnação, de perispírito, não. Não é esse o objetivo mesmo do estudo espírita. Mas não outro, senão de nos tornarmos pessoas melhores ao longo do nosso processo de relacionamento. A relação que estamos estabelecendo hoje na Terra e com a Terra, ou seja, com os objetos, coisas e pessoas que estão ao nosso redor, não tem outro objetivo senão o nosso aprimoramento intelecto-moral, o nosso desenvolvimento. Então, estarmos na casa espírita é de muita gratidão, porque estamos ao mesmo tempo entendendo um pouco mais e também, principalmente, nos tornando pessoas melhores pela prática daquilo que nós vimos aqui compreender. De nada serviria estar na casa espírita se o nosso cotidiano não fosse um pouco melhor, se nossas relações não estivessem um pouco mais bem resolvidas. Nós gostaríamos, para tocar no tema de hoje, de trazer uma anotação de João, lá no seu capítulo 6, no versículo 63, em que ele diz assim, palavras do Senhor Jesus: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. É um tanto direto e duro também, porque parece num primeiro momento que não há utilidade na matéria, que não há um objetivo em si na matéria, na existência dela e um porquê, talvez, de estarmos ligados a ela. Ora, o Espírito dá a vida, a matéria, o corpo, para nada aproveita. Interpretemos com um outro texto bastante curioso, para o qual nós gostaríamos de convidar a leitura, porque é insubstituível o texto de Leon Denis. Em O Grande Enigma, Leon Denis vai nos ensinar que só tem existência real o que existe para sempre. Repitamos, só tem existência real, só existe de verdade o que existe para sempre. Aquilo que está, e ele faz uma distinção entre o verbo ser e estar, aquilo que está não existe de verdade. Existe hoje e não mais amanhã. Então, esteve por um tempo. Aquilo que é, tem existência real. E diz ele, o nosso pensamento, o desenvolvimento dos nossos sentimentos, as marcas que ao longo da vida nós vamos conquistando, as marcas positivas e as negativas, porque a partir dessas segundas desenvolvemos outras positivas, porque errando que se aprende a acertar. Essas marcas nós teremos para sempre. Essas marcas são. Enquanto que a vida no corpo físico está. As relações complicadas e difíceis que vivemos não são, elas só estão.
A circunstância de vida material em que estamos mergulhados, insatisfatória quase sempre para os nossos anseios, não são verdadeiramente. De modo que o corpo, a matéria, o planeta, não são absolutamente inúteis, mas eles só existem por um tempo. Se nós nos apropriamos da matéria, acreditando que ela é a única verdadeira para a nossa felicidade, nos enganamos, mergulhamos numa crise existencial que é o materialismo, do qual não se consegue sair sem uma reflexão mais profunda e superior, sem um sentido para a vida. O suicídio existe e aumenta em países que vão se desenvolvendo, como o Brasil. É interessante notar que quanto mais desenvolvido um país, do ponto de vista econômico, maior os índices de suicídio. Porque quanto mais nós vamos deixando de ter problemas materiais para resolver, mais nós caímos naquilo que o livro dos Espíritos aponta como a saciedade. Dizem os Espíritos, ensinando Allan Kardec e a todos nós, que o desgosto da vida, ele quase sempre está relacionado ou com a saciedade, ou então com a falta de fé. Deixando, seja num ponto ou no outro, de ter um sentido para a vida que transcenda a matéria, a criatura não encontra mais motivo de viver. Se do ponto de vista material eu não tenho nada, ou eu tenho tudo, então eu me mato. Interessante notar que os extremos, eles causam o desgosto pela vida. Porque se eu encontro na vida material só desgostos, e nada do que eu faço me traz felicidade, ou se eu encontro na vida material uma ausência de desafios, porque tudo que eu tento me é muito fácil, a vida fica sem gosto, a vida fica sem sal, e nós então entramos num ritmo de desencontro com os objetivos reais da vida, e até tirarmos a vida física, nós tiramos. É a doutrina espírita que vai nos apontar um outro rumo. É a doutrina espírita que vai abordar um sentido para a vida distinto desse que o materialismo vem nos oferecendo. Porque através do entendimento espírita, nós colocamos com Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, os óculos da vida futura. Diz Allan Kardec, para resolver o problema e nos tirar dos extremos, aliás, no mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, ele pede o equilíbrio, o caminho do meio, porque ele fala, nem os ascetas, aqueles que querem aniquilar o corpo e viver em meditação contínua, desacreditando da necessidade de uma vida material, sublimando inclusive os órgãos físicos, deixando de se alimentar, de conviver, nem os materialistas têm razão. Os materialistas aqui entendendo como aqueles que mergulhados no prazer material, no prazer imediato que os órgãos podem nos conferir, buscam ali também a felicidade. Nenhum nem outro. Mas aquele que vive a vida material com os óculos da vida futura. Talvez um dos textos mais lúcidos de Allan Kardec, o ponto de vista, quando ele aponta que é preciso viver no corpo, não há nada de errado com o lugar, a família, o emprego, o bairro, o país onde estamos, mas viver essa vida material com o ponto de vista da vida futura. Que diferença faz, nós precisamos testar, em minha vida, viver o que eu tenho que viver, viver o que eu tenho vivido, mas agora lembrando de que eu sou espírito imortal, procurando outras respostas para os mesmos problemas de sempre. Porque, meus irmãos, se eu procuro enxergar como solução para os relacionamentos, por exemplo, os apontamentos materialistas para o que vem a ser felicidade, eu não encontro um jeito bom para viver. Tomemos como exemplo a relação entre casais. Quase sempre é muito didático, e nos perdoem os casais presentes, porque quase sempre também é constrangedor. Mas quase sempre dentro de casa, nós temos muita dificuldade de enxergar que o outro pode ter razão. De enxergar que talvez a verdade não esteja exclusivamente conosco. De enxergar que por mais diferente que seja aquele ponto de vista, ele precisa ser considerado. Do lado de fora,
isso é um pouco mais simples, porque o ponto de vista do patrão é inquestionável. Não pode ser discutido. Nós sabemos que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Do ponto de vista dos relacionamentos sociais, nós precisamos quase sempre, ou melhor, nós nos obrigamos quase sempre a vestir máscaras, ou seja, a fingir o que não somos de verdade, para que a vida social transcorra numa relativa paz. Dentro de casa é diferente. Nós podemos ser o que somos. Isso é ótimo, porque somos transparentes, somos mais honestos um pouco. Mas quase sempre, porque somos o que somos, nós não deixamos espaços para que o outro seja o que ele é também. E acontecem as coisas mais curiosas, das engraçadas às trágicas. E eu me lembro de um caso, talvez seja uma lenda urbana, porque nós nunca sabemos bem se as histórias que nos chegam, elas foram vividas daquele jeito, mas conta um homem do mundo moderno, do século 21, que ele vivia dentro de casa um problema angustiante, porque a sua esposa, de algum tempo para cá, vinha apresentando um relativo grau de surdez. E o convívio estava estranho, não era mais a mesma coisa. Ele se preocupava profundamente onde aquilo ia chegar, porque afinal de contas, nos instantes da intimidade, muitas vezes ela não ouvia. Então ele busca um médico para uma solução para a esposa, indiretamente, porque ela não assumia o problema, segundo a sua avaliação, e nunca procuraria um médico. Então ele marca uma consulta com o especialista da área e pede a ele algum tipo de dica para lidar com aquele problema. E o médico diz: olha, antes de tudo nós precisamos avaliar o grau dessa perda auditiva. Precisamos saber se realmente a sua impressão está correta. Então você vai voltar e vai fazer um exercício. Amanhã ou depois de amanhã, quando você puder vir de volta, você me traz o resultado das experiências e vamos avaliar junto. O exercício era o seguinte: o homem deveria chegar, segundo a orientação do facultativo, em seu lar, dar 15 passos de distância da esposa e dizer uma frase simples e objetiva, fácil de entender. Se ela não respondesse àquela sua pergunta, ele daria um passo à frente, ficando 14 só de distância da esposa, e repetiria a frase. E assim sucessivamente, até que ele pudesse ser ouvido, respondido, e ele voltaria ao consultório para dizer a quantos passos dela ele estava quando, afinal de contas, a frase foi ouvida. Ele entrou em casa, se aproximou da mulher, lhe deu um beijo, um abraço, distanciou-se de maneira bastante recatada os 15 passos e falou, como já caía a noite: meu bem, o que temos para o jantar? Não foi ouvido, isso já era esperado, porque ele estava relativamente distante da esposa. Deu um passo à frente e repetiu: meu bem, o que temos para o jantar? E assim aconteceu, até que ele estivesse a 5 passos da sua amada, repetindo: meu bem, o que temos para o jantar? Aflito já, porque ela nada dizia, ele se aproxima mais um pouco, ombreando quase com ela, a um passo somente, tocando já o seu corpo, e pergunta: meu bem, o que temos para o jantar? E ela responde: meu amor, pela 14ª vez, frango. O surdo era ele. Mas é impossível que o problema esteja com o outro. E sabe por que o problema não está com o outro? Porque eu sou a solução. Não há no mundo outra solução. Eu sou a solução. Pelo menos naquele relacionamento, pelo menos onde eu moro, pelo menos no país em que eu moro. Não sei se é assim em todos os lugares, mas dizem que no Brasil todo mundo tem um pouco de presidente e técnico da seleção brasileira. Nós sempre temos uma solução melhor do que o especialista naquilo. Aliás, do que os médicos também, porque sempre sabemos receitar algo melhor do que o médico que não sabe nada. Há alguma coisa dentro de nós, de umbiguismo,
em que a nossa posição, o nosso pensamento, a nossa solução para a vida são melhores do que as soluções dos outros. E quase sempre essa é a gênese das dificuldades do convívio. Não podemos colocar, como o texto da noite nos mostra, o problema no desenvolvimento ou na qualidade dos órgãos. O problema não é o corpo. A limitação, as dificuldades não podem estar na matéria, porque a matéria nem existe de verdade. Ela para nada a aproveita. Agora, o espírito que eu sou, os espíritos imortais que nós somos, em desenvolvimento que estamos, precisamos aprender sempre. E essa é a primeira assunção de quem conseguiu se enxergar espírito imortal. Eu estou em aprendizado. Aquela frase famosa e muito humilde de Sócrates, um dos maiores pensadores do Ocidente: sei que nada sei. A maior sabedoria é reconhecer a ignorância própria, porque por mais que tenhamos, digamos, nos especializado em tal ou qual área, nós sempre teremos uma experiência nova a nos desafiar. E quando nós assumimos que não queremos mais novidades, desejando a nossa zona de conforto, desejando a mesmice sempre, desejando que o outro não nos ofereça riscos para o convívio, então nós entramos num campo do desgosto, nós entramos num campo da inércia, diz Allan Kardec, da estagnação. Ninguém anda para trás do ponto de vista do progresso intelecto-moral, mas nós podemos estar estagnados. Estagnados como aqueles que não desejam um pouco mais. Estagnados como aqueles que preferem se abster e não definir para si metas, projetos, não definir para si objetivos. Se nós não definimos para nós objetivos e nos limitamos àqueles que a vida material nos impõe, porque quase sempre ela nos impõe, nós estamos sendo corpos, quando em realidade nós somos espíritos que vestimos temporariamente este corpo que não existe de verdade, que estamos neste planeta que existe há 4 bilhões e meio de anos, mas que daqui a um tempo igual a este deixará de existir. Aliás, toda a Via Láctea, o nosso sistema solar, também não terá mais existência, porque a matéria que está aqui se recicla, dando origem a novos orbes e novas constelações, mas eu continuarei existindo. Para além das experiências materiais que eu tive, mas estarei ainda naquele momento ali como produto daquilo que eu vim construindo ao longo da minha história. Ao contrário das coisas e dos objetos, nós não nascemos prontos. Já reparamos essa diferença? Parece óbvio demais e talvez por isso precise ser refletido. Um carro, ele nasce pronto, absolutamente oferecendo os recursos, as ferramentas todas necessárias para o seu uso. E ao longo do tempo ele vai se desgastando, vai se acabando. Conosco, que não somos corpos, porque com o corpo também é assim. Ele nasce 0 bala e vai se desgastando. Os elementos que nutrem o corpo, como por exemplo o oxigênio indispensável, são também os elementos que fazem o corpo se destruir, porque o oxigênio vai corroendo as nossas células, e isso é a falência dos órgãos, que vai chegar um dia para todo mundo. Mas eu, que não sou o corpo, não nasço pronto e acabado, como o carro, o sapato ou o corpo. Eu nasço precisando de tudo para o meu desenvolvimento. Eu sou criado absolutamente sem nenhum tipo de ferramenta desenvolvida, mas todas elas em potencial, em germe. E a partir das histórias que eu vou construindo nas minhas vidas sucessivas, eu começo então a me tornar efetivamente gente. Porque se formos entender aquilo que é a passagem do princípio inteligente, através da individualização do espírito, para o ser imortal que somos, nós vamos nos tornando alguma coisa
a partir das histórias que vamos conquistando e construindo. Mas quase sempre, meus irmãos, nós reclamamos dessas histórias. E reclamamos porque não enxergamos o objetivo central, nuclear da vida, que é desenvolver nossas potências enquanto espíritos que somos. Ora, como nós vimos no texto que foi lido pela irmã de Emmanuel, é sacrificial o desenvolvimento espiritual. É necessário abrir mão, quando encarnado, de determinados prazeres e vivências, para que possamos ter, como o nosso irmão falou, a coragem de buscar o alimento espiritual. Não porque seja absolutamente incompatível a vida espiritual com a material, mas porque se eu dou atenção todo o tempo àquilo que não existe, que é o corpo, eu me esqueço de que sou espírito. Nas palavras de São Luís, nós estamos aqui para nos transformar. Nós estamos aqui, em primeiro momento, para nos lembrar da nossa natureza espiritual. Precisamos fazer um esforço para olhar para o espelho da alma diariamente, enxergar ali o espírito em desenvolvimento, e não o corpo que passa. É enxergarmos ali as necessidades de progresso, porque se eu consigo enxergar a necessidade de progresso, eu não reclamo dos obstáculos do caminho, porque esses obstáculos deixam de ser problemas e se tornam possibilidades de crescimento. Se eu olho no espelho da alma e consigo ver que sou impaciente, eu reconheço em Deus a necessidade daquele chato na minha vida. Ou a outra coisa melhor, para testar, treinar e desenvolver paciência, do que alguém te chateando o tempo todo. Mas eu reclamo do chato. Só de estar o classificando assim, eu já estou me revoltando contra a lei de Deus, que colocou aquele homem, aquela mulher, aquela ocasião, aquele emprego, aquela cidade, aquele país na minha vida, para que eu desenvolvesse o que eu preciso desenvolver. Agora, se eu me olho no espelho e vejo o conjunto dos órgãos físicos, com certeza, o chato não é uma das coisas que mais me ofereça prazer. Eu então vou mudando de ocasião, de pessoas, de convívio, e quase sempre a vida, que sabe muito mais do que nós, vai repetindo a experiência. Me lembro de um caso de um amigo, esse bem mais real do que o anterior, que trabalhava na iniciativa privada há longos anos, talvez há 15, 20 anos, e ele, num casamento relativamente tardio para os padrões atuais, definiu com a sua esposa que teria um filho, e encasquetou com a ideia de que para ter segurança na criação de um filho, ele precisava ser funcionário público, ou seja, ter estabilidade e nunca mais ser mandado embora. Só assim ele se sentiria seguro para ter um filho. Pois bem, é muito legítimo o planejamento de cada um, não há ninguém aqui para criticar ou elogiar, foi a escolha que ele fez. Guardou um dinheiro e durante 2 anos parou de trabalhar para ficar estudando exclusivamente para aquele concurso, porque ele tinha uma meta específica. Se dedicou, era alguém muito perseverante, e conseguiu passar naquele concurso por conta de ter saído do local em que trabalhávamos juntos. Nós não nos vimos mais durante um tempo. Talvez uns 3 anos e meio depois, nos encontramos na rua. E eu perguntei a ele, poxa, como é que está a sua vida? Eu soube que você conseguiu atingir aquele objetivo. Ele falou, é verdade, foi até mais rápido do que eu imaginei, a minha esposa inclusive está grávida. Eu parabenizei e perguntei como que ele estava no novo trabalho. E ele respondeu, Saulo, um inferno. Eu falei, ora, por quê? Espírita é por si só curioso, para não dizer fofoqueiro, né, da vida espiritual dos outros. Eu perguntei, mas por que você sempre quis isso? Conseguiu o cargo que desejava no local que mais queria? Como pode estar um inferno
Ele não respondeu que estava mais ou menos bom, ele falou, inferno. Eu falei, o que houve? Ele disse, Saulo, você sabe que além da estabilidade que eu procurava, uma das coisas que mais me incomodava naquele lugar em que trabalhamos juntos, e eu trabalhava no lugar ainda quando desta conversa, era o autoritarismo. Você lembra do fulano? E mencionou o nome do nosso chefe. Chefe é uma coisa que a gente não esquece, né? Eu falei, claro que eu me lembro dele, como se fosse ontem. Era alguém realmente muito autoritário, injusto até nos seus posicionamentos, e que infelizmente trabalhava a sua superioridade de maneira um tanto equivocada e massacrava os seus funcionários. Ele, nós todos sofremos com isso um tempo, e ele tinha se libertado desse homem, dessa pessoa, desse chefe. Eu entendia cada vez menos o inferno que ele vivia hoje. Ele falou, pois bem, cheguei lá, ele foi para um órgão público bastante grande, e encontrei no setor para onde eu fui, alguém igual a ele. Eu fiquei até tenso, porque eu achei por um momento que ele diria que encontrou aquela pessoa, isso seria demais, né? Encontrei alguém igual a ele, tão autoritário quanto. Eu falei, a espírita, né? Com aquela mania de resolver a vida dos outros também. Eu falei, tá, mas e aí, você refletiu sobre isso? Ele falou, não tive tempo de refletir, porque eu assumi para mim, nunca mais vou baixar a cabeça para quem fica querendo pisar nos outros. Estou num órgão público, encontrei alguém no outro setor que queria uma permuta, troquei de setor. Eu falei, que bom, então o inferno acabou. Ele falou, não, o chefe era igual. Eu falei, poxa, aí já tem alguma coisa de errado, né? Ele falou, mas Saulo, não acabou aí não. É um caso real, tá, minha gente? Eu estou, disse ele, há 15 meses nesse lugar. Ele tinha passado para o concurso, tomado posse há 15 meses, né? 15 meses são 1 ano e 3 meses. Eu passei por 12 repartições diferentes. Em todas elas, um autoritário. Eu fiquei em silêncio, porque eu não estava na casa espírita, muito menos fazendo atendimento fraterno para querer resolver a vida de ninguém. Nem aqui a gente resolve, não é mesmo? É verdade. Mas ele perguntou, o que a doutrina espírita me diz? Aí eu pensei aqueles segundos que duram uma vida inteira e falei para ele, Vinícius, é Vinícius o nome dele, vocês nunca vão conhecer, então não tem problema. Vinícius, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, escolhe o 13º e fica, porque não é possível que você não tenha entendido que todos os seus chefes vão ser autoritários. Aí ele falou, já vem você espírita rogando praga para mim. Eu falei, não, Vinícius, provavelmente, inclusive, essas pessoas que você conheceu nem são autoritárias, mas quando você chega, elas ficam, porque você deve precisar conviver com gente assim. Mas nós, a semelhança do Vinícius, diariamente nos revoltamos contra Deus e queremos trocar. Eu tenho um tio que está no 5º casamento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tormentos voluntários. 5 casamentos. E ele me confessa que as 5 esposas são iguais. Eu falei, tio, não é possível. Como você encontrou 5 iguais? Ele tem 10 filhos, 2 com cada esposa. Ele me diz que os casais são todos iguais. Outro dia, no aniversário de família, num domingo à tarde, ele me disse, sabe, Saulo, você que é espírita, porque a gente fica com esse rótulo, né? Obrigado. Você que é espírita deve saber avaliar isso de algum jeito. Você sabe que até os meus vizinhos ouvem as mesmas músicas? Nos 5 bairros que eu morei com as 5 esposas? Que coincidência, né? A vida sempre nos repetindo as oportunidades de crescimento. E nós o tempo todo nos revoltando contra as oportunidades de crescimento, às vezes, meus irmãos, criando até conceitos espíritas para tentar explicar o inexplicável do ponto de vista material. Aí falam assim, deve ser o meu karma. Não é não. Porque isso nem existe em doutrina espírita. Isso é a vida nos dando a oportunidade de aprender o que nós precisamos aprender.
Então aquela criatura, ocasião ou problema, se nós preferirmos, são exatamente o que nós precisamos para nos desenvolver enquanto espíritos. Mas só é possível enxergar deste jeito e ir para a vida com os óculos da vida futura se nós primeiro assumirmos que somos espíritos imortais. Eu não nasci nesta encarnação da barriga da minha mãe. Essa foi mais uma oportunidade de renascimento. As oportunidades que a vida me apresenta não são circunstâncias fortuitas, aleatórias. São exatamente as coisas de que eu preciso para viver e crescer. É claro que aqui precisamos excetuar aqueles movimentos da alma que criam problemas. Kardec chamou de causas atuais das aflições. Às vezes nós mesmos, por buscarmos o que não precisamos, vamos criando problemas. Quantas vezes no campo da economia familiar, endurecemos no planejamento de que só seremos felizes, digamos, se tivermos a casa própria. Todos temos o direito legítimo, como cidadãos, trabalhadores, de termos a casa própria. Mas se isso for um tormento na minha vida, e se eu tento e não consigo, qual é o problema de viver no aluguel? Se eu tenho um emprego que me mantém e me sustenta. Porque eu vou comprar a casa, mas ela tem existência passageira, porque meu corpo também, porque essa vida toda também tem. Quantas vezes insistimos num ponto que a vida diz não, e não conseguimos reconhecer que é num outro sentido o nosso caminho. Nós precisamos, com a doutrina espírita, saber para onde ir. Há um diálogo muito interessante em Alice no País das Maravilhas, não sei se todos vão se recordar, quando ela está naquele estresse emocional, procurando o seu destino, o seu caminho, ela encontra um gato de botas, no alto da árvore. E ela trava um diálogo muito rico com o gato de botas, porque ela quer uma solução da parte dele, que era naquele momento a sabedoria, ou pelo menos o indicativo de um caminho seguro. E ela lança uma pergunta muito objetiva também: o que fazer, seu gato? E ele não responde a pergunta, ao contrário, devolve com um outro questionamento. Ele fala assim com Alice: o que desejas? E ela, na sua raiva quase, absolutamente perdida, porque ela estava num labirinto, ela diz: olha, eu não sei, é isso que eu desejo saber do Senhor, o que devo fazer? Ele responde com uma frase que poderia estar em um livro espírita tranquilamente: para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. É isso. Se eu não sei o meu objetivo, se eu não reconheço as minhas necessidades espirituais, qualquer coisa que eu fizer está de bom tamanho, porque todos os caminhos levam ao Pai, disse Jesus. Em algum momento eu vou conseguir me redirecionar. Só que não é mais essa a nossa hora, porque nós sabemos para onde ir. Se não sabíamos, segundo André Luiz, com 45 minutos de Espiritismo passamos a saber. Porque ouvimos falar de vida espiritual, ouvimos falar de objetivos espirituais, entendemos que a nossa vida transcende a matéria, o corpo, o planeta. E então precisamos desenhar metas. Metas que começam para o próximo ano, mas que continuam necessárias para 2 anos, 5, 10 e 100. Como desejo estar daqui a 100 anos? É o reconhecimento daquilo que eu sei que hoje ainda não vou conseguir consolidar, mas que é possível no futuro. Tem que ser possível, porque todos nós somos perfectíveis. Todos nós. Um certo estudo, até aqui em Jacarepaguá mesmo, nós falávamos sobre lei do progresso em um livro dos Espíritos, e dissemos essa frase, talvez um pouco mais empolgados: todos nós seremos espíritos puros. Terminou a palestra, uma senhora que estava logo na primeira fileira nos procurou e perguntou: Saulo, eu estava ouvindo você dizer que todos nós seremos perfeitos, puros. É verdade? Eu falei: sim. Citei a pergunta do livro dos Espíritos, praticamente fiz outra palestra para ela, para justificar, porque achei por um momento que ela não tinha compreendido os porquês da perfectibilidade do Espírito. Ela disse: mas Saulo, assim, todo mundo mesmo? Eu falei: olha, eu achava que sim.
Mas a senhora está com tanta certeza que eu estou em dúvida. Eu posso lhe ajudar? Qual é o caso, né? Quem é a criatura que demonstra não chegar um dia à pureza espiritual? Ela falou, é aquele traste que está lá em casa. Ela não deixou nem brechas para que eu julgasse que era o chefe, o vizinho. Está lá em casa, né? Falei, poxa, mas por que ele é um traste? Aí ela listou, até me arrependi um pouco da pergunta, porque eu precisava ir embora para casa, e ela listou muitos porquês dele ser um traste. E eu perguntei a ela, mas como a senhora foi se apaixonar por esse traste? Ela disse, não, mas não era assim. Nem sempre ele foi assim. Ele mudou. Ou seja, quando nós conhecemos as pessoas e elas completam aos nossos interesses e compartilham com aquilo que nós desejamos da vida, elas servem. Quando elas vão se adaptando à monotonia no dia a dia, já não são mais tão interessantes àquilo que nós desejamos, elas se tornam trastes. E colocamos em dúvida até se elas serão espíritos puros um dia, porque olhamos para a criatura e não conseguimos enxergar a cota, a possibilidade de solução, porque o surdo é sempre o outro. Essa é a primeira característica do materialista que somos nós ainda hoje, apesar de espíritas, e que precisamos combater. Quando o Livro dos Espíritos ensina que o principal objetivo do espiritismo em termos sociais é combater o materialismo, ele não está pregando que saiamos por aí divulgando a doutrina espírita, fazendo proselitismo para convencer os materialistas. Não. Allan Kardec complementa o ensino em O Livro dos Médiuns, quando classificam os espíritas, e dentre algumas características e classificações, ele diz do espírita materialista. Nós precisamos combater o materialismo que está aqui dentro. O materialismo de quem olha para o país e fala, esse país não tem jeito. O materialismo de quem olha para o outro e duvida de que ele vai conseguir alcançar o seu objetivo e não apoia porque não acredita. O materialismo de quem olha para uma criança e diz a ela na primeira infância, você não é capaz, colocando em xeque, talvez em falência, um projeto espiritual. O materialismo de quem olha para o seu subordinado e o trata como um escravo no século XXI. De quem olha para um irmão de uma outra etnia, nacionalidade ou opção sexual e o coloca numa condição de menos valia. O materialismo de quem olha para as concepções religiosas do outro e não acredita que seja possível encontrar salvação acreditando deste jeito. O materialismo de quem acha que na casa espírita os médiuns, os palestrantes ou aqueles que têm alguma função um pouco mais à mostra são pessoas especiais e por isso o endeusam. O materialismo de quem, ao contrário, acha que porque tem um cargo, uma função temporária que nem tem existência real na doutrina espírita ou em qualquer âmbito social, são pessoas especiais. O materialismo do nosso cotidiano. O materialismo, quando vamos ao encontro de uma alimentação e acreditamos que estamos comendo por prazer, enquanto precisamos nos alimentar somente. O materialismo de quem vive o desejo sexual por ele mesmo e não consegue transformá-lo em um sentimento, o amor. Os materialismos nossos de cada dia. A transformação moral é o objetivo exclusivo da doutrina espírita. Que nós possamos ter esse olhar para a vida, enxergar efetivamente onde precisamos melhorar, porque já fizemos progresso em muitas áreas, mas precisamos enxergar onde estamos por melhorar. E quase sempre o outro nos aponta de maneira mais consciente do que nós as nossas necessidades de progresso. Não chamemos então mais a vida de problemática. Não nos questionemos o que fizemos para merecer. Não digamos frases como o que eu fiz lá na cruz para merecer o que eu vivo. Por que comigo? Ninguém merece. Que saibamos ser espíritas nas primeiras palavras, antes disso, nos nossos pensamentos. Que saibamos acordar e olhar para o corpo, jovem ou não, sadio ou não, e agradecer a Deus, porque aquela experiência temporária
mesmo que sofrível, mas temporária, é a necessária e a melhor para o meu aprendizado, para a minha carreira espiritual. Que nós possamos ficar com o Senhor Jesus, que veio à terra e não fez poesia somente, que veio à terra e não nos disse belas palavras. Ele veio à terra para nos provar: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E o que será da terra sem o sal? Ela se torna insípida e para nada aproveita. Vós sois a luz do mundo. Se nós não existíssemos, o mundo não teria motivo de existência. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois deuses. Mais do que isso e pior do que isso, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Que possamos acreditar em nós, que possamos acreditar nos outros, que possamos acreditar na vida e vivê-la com um sentido espiritual, nos desmaterializando desde já, como disse Kardec, porque desencarnar, todos nós desencarnaremos, mas desmaterializarmos-nos desde já, com Chico Xavier, patrono desta casa, é aprender a viver com pouco. Um dia perguntaram a Chico: Chico, qual é o segredo da sua alegria nessa pobreza que você insiste em viver? Ele respondeu sabiamente, como sempre: eu aprendi a viver com pouco. Eu não preciso de mais do que isso. Que nós não precisemos de mais do que a vida nos deu. E que nós aproveitemos aquilo que a vida nos deu para o nosso sucesso espiritual, para a nossa felicidade, que não está no organismo, que não está no planeta, que não está no outro, mas na conscientização da espiritualidade, da imortalidade de cada um de nós e da vivência da doutrina espírita. Que saibamos espiritismo, que venhamos à casa espírita aprender um pouco mais, a entender nos cursos, nos seminários, nos encontros, nas palestras, mas que vivamos a doutrina espírita, porque a letra mata e o espírito vivifica. Graças a Deus.